boa tarde a todos que estão conosco para assistir à palestra de abertura do colóquio Infâncias em Jogo e Especular o Presente, que é uma parceria entre os programas de pós-graduação, Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio, Estudos de Literatura da UF e Ciência da Literatura da UFRJ. Ao longo do mês, teremos 3 palestras em sistema remoto. A de hoje, com o professor Oswaldo Silvestre, da Universidade de Coimbra, a do dia 10, com a professora Patrícia Lavelli, da PUC-Rio, mas que no momento está fora do Brasil, e no dia 20, com a poeta e professora Patrícia Lino, da Universidade da Califórnia. Todas serão transmitidas por este canal do Programa de Pós-Graduação Estudos de Literatura da UF, e depois serão retransmitidos também pelo canal da PUC-Rio. Aviso que todos os programas ficam gravados e, portanto, aquelas pessoas que não puderam estar aqui conosco neste momento, assistindo ao vivo esta sessão, poderá fazê-lo em outro momento, em outro dia, porque tudo fica gravado no canal. As atividades presenciais do colóquio ocorrerão nos dias 15 e 16 de maio, no espaço da PUC-Rio. Então, eu passo agora a palavra à professora Rosana Colbines, que é coordenadora do colóquio, sobretudo junto à FAPERJ, e agradeço desde já essa parceria, a parceria com todos os colegas da equipe organizadora. Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa de pós-graduação da UF no sistema online. Rosana, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria e entusiasmo que a gente dá início, então, ao colóquio Infâncias em Jogo, Especular o Presente, na sua porção remota. Como o Ida já antecipou, teremos um momento presencial nos dias 15 e 16 de maio, lá no campus da PUC-Rio, reunindo pesquisadores, professores, escritores, poetas, artistas visuais de diferentes instituições. As portas da PUC-Rio estão abertas, sintam-se todos convidados, não é necessário inscrição prévia, basta chegar cedo, buscar um lugar e se juntar à conversa. Esses detalhes da programação, tanto remota quanto presencial, vocês podem acessar diretamente pelo Instagram do Departamento de Letras da PUC-Rio ou também no Linktree, que está sendo, acho que, divulgado no chat do encontro de hoje. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos iniciais, antes de passar a palavra à Paloma Roriz, que vai mediar o encontro de hoje, com o professor Oswaldo Manuel Silvestre, da Universidade de Coimbra, a quem já agradeço, em primeiro lugar, e imensamente, pela prontidão e generosidade com que acolheu o nosso convite para abrir os trabalhos do colóquio. Agradeço ao apoio da FAPERJ, por meio do edital de 2023, Programa de Apoio à Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço também ao CNPq, de forma mais pessoal, que tem apoiado continuamente as minhas próprias investigações ao redor das infâncias, através de Bolsa de Produtividade e Pesquisa. Obrigado ao Departamento de Letras, ao Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio, pelo apoio e suporte com toda a infraestrutura que está sendo organizada na parte presencial do colóquio. Agradecimentos especiais ao Tomate, que criou toda a identidade visual vibrante dos cards de divulgação do material do colóquio. E um agradecimento muito caloroso a Ida Alves, Flávia Trócoli, Aline Leal, Francisco Camelo e Paloma Roriz, que fazem parte da comissão organizadora do colóquio e que firmaram comigo uma parceria interinstitucional e também de amizade que entrelaça os nossos programas de pós-graduação em literatura na PUC do Rio, na UF, na UFRJ, a todos os nossos palestrantes convidados no formato remoto e no formato presencial, nossos agradecimentos. Construir esse colóquio junto de todos vocês, acho que fez tudo ficar melhor e mais leve. Obrigada, por fim, a todos os que nos assistem e que participam conosco desses encontros.
Eu acho muito auspicioso que a gente inaugure hoje esse colóquio na beira do abismo, na companhia de Alice, essa personagem em queda livre, que começa a história caindo, 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 esse buraco não termina nunca, ela pensa em voz alta. O nosso colóquio se interessa por essas infâncias de risco e desmesura, pela coragem experimental de lançar o corpo e a língua em espaços desconhecidos, abrindo-os a mutações imparáveis. Por essa disposição para abismar-se num começo, que é como a filósofa Márcia Schubach chama o estado da infância, para além das crianças. Essa proposição nos anima a começar um colóquio que, ao pôr em jogo as infâncias como matéria de especulação no campo teórico, literário e artístico, deseja também ser jogado por elas numa zona de incerteza, em aliança ao espírito curioso e inquiridor de Alice em terra estrangeira, e na cola também do poema de Lewis Carroll, que abre o livro e que diz que, quando a fantasia avança, a verdade dança. Essa é uma tradução irreverente do Jorge Furtado e da Lisiane Kublan. Comecemos, então, chamando para perto Paloma Roriz, que irá apresentar o professor Oswaldo Manuel Silvestre e mediar o debate após a sua fala. Eu passo a apresentar, então, brevemente a Paloma. Paloma é pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio, é bolsista FAPERJ nota 10, doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense UF e professora credenciada no curso de especialização em Literatura Infanto-Juvenil do programa de pós-graduação Lato Sensu do Instituto de Letras da UF. Ela integra 3 grupos de pesquisa do CNPq, Poesia e Contemporaneidade e Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa, ambos da UF, e Teorias e Práticas do Arquivo, Invenções, Reapropriações e Insurgências pela Unirio. Paloma, passo a palavra a você, desejando ao professor Oswaldo boas-vindas e boas falas. Obrigada, Rosana. Muito obrigada, Ida. Boa tarde a todos e a todas. Dando, então, sequência aqui, né, ao nosso encontro de hoje e também as falas, né, da Rosana e da Ida, eu queria também dizer mais uma vez que estamos todos muito felizes com essa abertura do colóquio Infâncias em Jogo, que vai acontecer, né, ao longo desse mês de maio, né, como elas já falaram. Para mim é uma alegria muito grande estar nessa abertura, nessa primeira mesa, né, como mediadora da palestra do professor Oswaldo Manuel Silvestre, pelo que ele representa, em especial, né, para todos os que se debruçam de algum modo nos estudos contemporâneos de literatura em língua portuguesa, né, em seus múltiplos trânsitos e diálogos, né. Então eu quero reforçar aqui ao lado dos agradecimentos já feitos, né, quero reforçar agradecer muitíssimo, né, ao Oswaldo Silvestre ter aceitado, o professor Oswaldo Silvestre ter aceitado esse nosso convite, né, em nome de toda a comissão organizadora. Eu vou, então, chamar aqui o Oswaldo, vou fazer uma breve apresentação dele, vou tirar aqui... Então, Oswaldo Manuel Silvestre, ele é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde coordena o Instituto de Estudos Brasileiros e onde dirigiu, entre os anos de 2021 e 2023, o Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, e onde também integra o corpo docente do curso de doutoramento em Materialidades da Literatura. É professor de Teoria da Literatura, Literatura Brasileira e Cinema, possui ensaios e livros sobre questões de teoria literária e materialidades da literatura, literatura portuguesa, brasileira, literaturas africanas de língua portuguesa, cinema, fotografia e arte de massas. Foi professor visitante nas universidades de Santiago de Compostela, na Espanha, na Unicamp, aqui no Brasil, por 2 vezes, em Bolonha, na Itália, e recentemente também professor visitante
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, para não me alongar mais, eu gostaria de passar, então, a palavra ao professor Oswaldo, que hoje vai nos apresentar a palestra intitulada Ler Alice como um Clássico. E antes de passar, eu só lembro também, gostaria de lembrar que todos vocês podem fazer perguntas e comentários ao longo da palestra, aqui no chat, para o nosso debate ao final de sua fala. Professor Oswaldo, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito pelas colegas que estão hoje presentes, a colega Rosana, a colega Ida, a colega Paloma. É para mim um grande gosto e uma distinção abrir esta sequência que conduzirá a esse evento na PUC sobre um tema que eu acho que é um tema muito importante, não é? Refletir sobre a infância, sobre a forma como a literatura, sobretudo, mas não apenas, nos apresenta uma versão da infância. E a minha contribuição é uma contribuição, como disse a professora Rosana, sobre esse livro em abismo que é Alice, ou esses dois livros de Lewis Carroll, embora com uma perversidade, digamos assim, que está no meu título, que é a sugestão de ler Alice como um clássico, que é uma coisa assim um pouco estranha para um livro com o perfil de Alice no País das Maravilhas, enfim. Mas é, enfim, uma espécie de uma especulação que eu queria propor à consideração de todos e de todas aqui presentes hoje, em torno de um livro que é um livro extraordinário e um livro sem o qual a ideia de literatura moderna seria muito mais pobre, e sem o qual seguramente aquilo que nós chamamos há relativamente pouco tempo literatura infantil seria muito difícil de pensar, não é? Enfim, então eu iria começar a minha intervenção. E o que eu queria propor hoje era, em torno da Alice no País das Maravilhas, é que nós tomemos uma obra de referência da chamada literatura infantil e testemos o seu caráter de clássico. Mas o que é que isso quer dizer? Bom, do que se trata então, o que eu quero propor é de ver, em primeiro lugar, se Alice, o livro de Carroll, aguenta aquelas operações de leitura que supostamente só os clássicos aguentam. E o que poderemos inferir da forma como a obra responde a esse teste. Em segundo lugar, trata-se de interrogar aquilo que muda numa obra como Alice, e aqui eu queria dizer que refiro com esta abreviação os dois livros de Alice editados por Lewis Carroll, o primeiro em 1865, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, e em 1871, Alice do Outro Lado do Espelho. Ora, o que é que muda numa obra destas quando nós a lemos da forma como lemos? Por exemplo, o Ulisses, de James Joyce, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ou A Mensagem, de Fernando Pessoa. Eu vou dispensar-me de uma digressão prévia e longa sobre a noção de clássico. Em vez disso, vou apenas referir algumas das acessões mais comuns do termo quando usadas para obras literárias. Exatamente o campo em que a noção se constituiu antes de se expandir para outros domínios. E para tal vou recorrer a uma obra também ela clássica, embora sem a citar explicitamente, no domínio dos estudos literários, o grande livro do filólogo alemão Ernst Robert Curtius, Literatura Europeia e Idade Média Latina, editado em 1948. E a partir daqui, se me permitem também, eu vou fazer acompanhar a minha intervenção de um PowerPoint. Vamos ver se corre bem. Estava a ver se conseguia carregar aqui no... Mas não estou a conseguir. Espera.
A ver se conseguia carregar aqui no coisinho para ele expandir, mas não estou a conseguir. Você clica no cálice embaixo. Mas não dá ainda. Não? Não. E também não estou a conseguir avançar. Tenho de voltar, com certeza. Sim. Tá bom. Então tá, vou remover esse, sim, vou colocar um novo. Pronto. Agora já está, não é? Ok. Então, algumas acessões de clássico muito conhecidas, não é? Diz-se clássico todo escritor grego ou romano pelo facto de pertencer a uma das duas literaturas clássicas. Enfim, uma das acessões menos filológicas possíveis, tardia. Na verdade, quando o termo começou a ser usado, não era esta a acessão usada, era mais a seguinte. Clássico era todo escritor excelente, grande, de primeira ordem. Quando no século III a.C., em Alexandria, os filólogos começam a constituir as primeiras listas de autores aceites, esses poetas ou oradores grandes são todos do passado. Nenhum autor vivo entrava nas listas. E a partir daí cria-se essa equação entre a excelência ou grandeza e antiguidade. Não é? É aquela ideia de que a filologia fez um princípio operativo e um princípio quase ético-moral, segundo o qual o bom autor é o autor morto, digamos assim, não é? E o clássico emblematiza tudo isso, não é? Em terceiro lugar, clássico não significa necessariamente o melhor, mas sim o que possui um prestígio duradouro e pode, por isso, servir como critério de medida. E nesta ocorrência significa, sobretudo, tradição, segurança, permanência dentro de um nível qualitativo alto. Mas pode também significar algo, isso é uma coisa que, por exemplo, surge no grande ensaio de T.S. Eliot sobre o clássico, como uma sólida mediania, por referência à ideia aristotélica de mediania, de que depois se vai originar o modus Horatiano. Portanto, o clássico é essa solidez do texto que permanece, digamos assim. E clássicos são também os autores lidos e ensinados na escola, também é uma acessão falsamente filológica, mas não vamos desenvolver agora isso, já que desde a Grécia e Roma faziam-se elencos de autores exemplares para uso escolar e a exemplaridade era quase sempre entendida como modelo de escrita, ou seja, de correção gramatical. Isto depois vai migrar para as gramáticas, para as abunações das gramáticas e dos dicionários, não é? No fundo, aquela ideia que vigorou durante séculos, segundo o qual a literatura de ontem é a gramática de hoje, não é? Sempre com essa decalagem temporal. Por fim, clássico usa-se também no sentido de estilo. Um estilo clássico caracteriza-se por uma atitude racionalista, objetivista, o primado da comunicação e da clareza, busca da harmonia, do equilíbrio, o senso do limite, a recusa do excesso, o respeito das normas e da tradição, uma concepção da obra como unidade orgânica e não violação das fronteiras entre os géneros. Ou seja, esta é exatamente uma concepção que não nos interessa de todo para falarmos de Alice no País das Maravilhas, já que a obra derroga, eu diria ponto por ponto, esta definição de clássico. Então, visto isto, e para percebermos o que é ler Alice como um clássico e as consequências disso, eu proponho uma entrada abrupta na matéria, por meio de uma famosa tradução brasileira da obra, da responsabilidade do poeta e ensaísta Sebastião Uchoa Leite, uma obra editada em 1980. Eu tenho aqui um livro que comprei uma vez num daqueles incríveis sebos do centro do Rio de Janeiro. E vamos então passar, tem aqui também a obra editada em 1980 na editora Sumos, e o volume, que é um volume muito bem pensado, deixem-me recuar, reúne os dois livros de Alice, que estão aqui como se fossem o espelho um do outro, não é? Mais alguns paradoxos lógicos de Carroll, puzzles, cartas e fotografias. Logo a abrir, numa nota sobre a sua tradução, Uchoa Leite afirma o seguinte:
Creio que, pelo menos, esta é a primeira versão de Carroll para adultos no Brasil, enfrentando os problemas do texto e dos poemas, em geral contornados em numerosas adaptações por motivos compreensíveis. Não é? Os motivos compreensíveis são a extrema dificuldade da tradução. Não é? A Alice é sempre um desafio terrível para qualquer tradutor, mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é esta afirmação, a primeira versão de Carroll para adultos no Brasil. No início da sua introdução à edição, com o título O que a Tartaruga disse a Lewis Carroll, o Show-a-Leite volta ao assunto, afirmando logo a abrir o capítulo inicial, que tem o significativo título Mitos. Ele afirma então isto: Lewis Carroll carrega até hoje o fardo de ser considerado autor de literatura infantil. Ao longo da introdução, o Show-a-Leite vai insistir em que Alice é uma obra complexa, com camadas de alusões históricas e literárias, neste último caso reciclando, por meio da paródia, boa parte da tradição inglesa. Por isso mesmo, e em plena lógica, o tradutor vai afirmar mais adiante o seguinte: que os 2 livros mais celebrados de Carroll sejam livros para crianças é verdade muito relativa. Na época, talvez. Hoje, mais de um século depois que foram publicados, são cada vez mais leitura para adultos. Entretanto, não nos é explicado como e de que modo livros que seriam talvez para crianças no século XIX se tornaram, entretanto, leitura para adultos. Este ponto nunca é verdadeiramente abordado ou explicado. Mas, sem surpresa, o Show-a-Leite vai afirmar mais adiante o seguinte: o que importa assinalar aqui é o quanto a fantasia carrolliana está presa ao universo de referências, inclusive as literárias, sendo nesse último aspecto tão meta-literária quanto inúmeras passagens dessa épica paródica que foi o Ulisses, de James Joyce. A edição do Show-a-Leite é de 1980 e há muitos sinais no livro que eu não vou poder explorar, infelizmente, que mostram como esta tradução se insere em todo o debate do estruturalismo e do estruturalismo no Brasil e já agora no Rio de Janeiro. E a figura emblemática de Luís Costa Lima também aparece na introdução, não é? Mas eu não vou poder abordar essa questão. Permitam-me então que resuma e narrativize a posição de O Show-a-Leite. Ponto 1. Lewis Carroll carrega erroneamente o fardo de ser considerado autor de literatura infantil. Ponto 2. Na verdade, Alice é uma obra tão densa de referências literárias que é tão meta-literária quanto uma obra tão decisiva nesse aspecto como o Ulisses, de James Joyce. Ponto 3. Logo, a Alice deve ser traduzida tendo em mente não o público infantil, que nunca vai ser capaz de atingir toda a riqueza da obra, mas o público adulto. E em plena lógica com este procedimento, o Show-a-Leite demora-se na última secção da introdução, quer num paralelo com o pensamento do segundo Wittgenstein, no fundo começa a ler a obra como uma espécie de tratado de filosofia da linguagem, embora em versão parodística, do segundo Wittgenstein, quer no famoso livro que o filósofo Gilles Deleuze dedicou em 1969 a Alice, com o título Logique du Sens, Lógica do Sentido, encerrando a introdução com uma lista de 33 referências bibliográficas sobre Carroll. Ou seja, o livro é agora para gente grande, gente que domina os protocolos implícitos em introduções, referências bibliográficas, anexos documentais. A substituição da criança pelo adulto funda-se até em elementos biográficos ou supostamente biográficos, já que nas palavras com que abre o segundo parágrafo da introdução, podemos ler que sequer se poderá dizer, no entanto, que Carroll era um aficionado de crianças em geral, a que se segue a discriminação problemática, segundo a qual Carroll gostava, sim, de meninas, não de meninos. A discriminação é problemática, não por causa das eternas e inevitáveis sugestões de pedofilia, mas porque, entre outras coisas, elimina a criança como categoria geral do horizonte da leitura, o que parece ser um pressuposto do estatuto de clássico da obra na leitura do Show-a-Leite. Na sua lógica,
uma obra cujo público ideal sejam crianças não pode ser um clássico, pois não permitiria aquelas exigentes operações de leitura que os clássicos permitem. Alice só pode ser compaginável com, por exemplo, Ulisses de James Joyce, se deixar de ser uma obra que carrega o fardo da literatura infantil. Em consonância com esta posição, o Show a Leite não apenas produz uma edição de Alice dentro dos protocolos de um livro para gente adulta, como vimos, como ainda opta, sem qualquer justificação, pelas ilustrações do próprio Carroll, produzidas para a primeira versão do livro e depois abandonadas, menorizando deliberadamente as ilustrações, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista quantitativo, na economia semiótica da edição. É assim eliminada, obviamente, a dinâmica colaborativa e co-autoral que define o livro infantil. Eu faço notar, neste momento, que esta posição se aproxima, ao contrário, da de certos estudiosos da literatura infantil, e estudiosos relevantes. Estou aqui a pensar no britânico Peter Hunt, que tem uma série de obras de referência. Uma delas, um conhecido volume intitulado Uma Introdução à Literatura Infantil, com a primeira edição em 1994. E nesse volume, Hunt constata que as obras da literatura infantil tendem a não ser integradas em posições de relevo no sistema literário, já que, nas suas palavras, e agora cito, não encaixam facilmente no mundo patriarcal dos valores culturais literários. Fim de citação. O que uma sociologia básica constataria, de acordo com Hunt, já que, são números dele, os especialistas de literatura infantil nos colleges norte-americanos são a mais de 90% do sexo feminino, sendo as posições que ocupam na academia, em geral, inversamente proporcionais à sua dedicação à literatura infantil. Ou seja, uma espécie de uma fatalidade sociológica, digamos assim, quem se dedica à literatura infantil ocupa posições baixas no sistema académico. E isso ainda para mais tem uma marca de género dizante, não é? Que mostra uma certa desqualificação, quer do género, quer do objeto, não é? Na sequência, Hunt vai propor a remoção da literatura infantil da hierarquia literária, devendo tais textos, os da literatura infantil, ser tratados como um grupo à parte, um sistema autónomo, supostamente nem menor, nem periférico, supostamente, digo eu, em relação ao da literatura em geral, digamos assim. Este gesto, como sabem, aliás, é reconhecível em toda uma tradição moderna e contemporânea de lutas contra o cânon nos estudos literários. Trata-se da escrita de mulheres, de autores de literatura de ascendência africana, nos Estados Unidos ou no Brasil, ou de literatura indígena, nesses mesmos países, para não referir o caso, hoje já histórico, das literaturas africanas de língua portuguesa. Não é? Digamos que em todos estes casos e em vários outros, não é? Esta posição, num momento ou outro, é proposta. Não é? Criar um sistema à parte, uma espécie de um sistema autónomo, para que não sofra dos efeitos da hierarquia do sistema literário em geral, que desqualifica quase inevitavelmente cada um desses campos. Ainda assim, os problemas persistem, porque o próprio Hunt tem de admitir que nesse sistema à parte, as noções fundamentais dos estudos literários continuam a operar, bem como o seu sistema de valores, que tende a ser reproduzido, ainda que adaptado a esse subsistema. Eu vou voltar a esta questão mais adiante. Mas por agora queria recordar então, muito rapidamente, que Alice's Adventures in Wonderland, título definitivo de um livro inicialmente chamado Alice's Adventures Underground, Debaixo da Terra, foi publicado no Reino Unido em 1865. O seu autor, Charles Ludwig Dodgson, era um clérigo e professor de matemática, com um grande interesse por lógica no Christ Church College em Oxford, assinando-se como Lewis Carroll enquanto autor de obras para crianças. Os 2 volumes de Alice, o segundo, Through the Looking Glass and What Alice Found There, foi editado em 1871. O poema Nonsense, The Hunting of the Snark,
A Caça ao Snark, em 1876, e o romance Sylvie and Bruno, Sylvie e Bruno, em 1895, 3 anos antes da sua morte. Além disto, Dodgson foi ainda um extraordinário fotógrafo que usava a técnica do colódio e inventor. Vamos ver então rapidamente algumas fotografias famosas de Dodgson. Alice Liddell, Alice com as irmãs, Carol e Alice, Alice adulta. Talvez interesse saber, para aquilo que aqui nos traz, que Carol ofereceu o manuscrito da Alice inicial a Alice Liddell, que o vendeu em 1928 por 15.400 libras a um comprador americano. O manuscrito encontra-se hoje, porém, na British Library, em Londres, pois, no pós-guerra, num gesto de solidariedade, os americanos ofereceram o original ao povo britânico em reconhecimento pela coragem da Grã-Bretanha ao enfrentar Hitler, antes mesmo de os Estados Unidos entrarem em guerra. Quer o preço da venda do manuscrito por Alice Liddell, que é algo de extraordinário quando ela vendeu, quer o gesto de reconhecimento dos norte-americanos, que elegem o manuscrito de Alice como símbolo de uma nação, refletem um processo de canonização acelerada da obra. Recordo que desde 1903, e ainda no contexto do cinema mudo, se verifica um processo ininterrupto de adaptações de Alice ao cinema. Não é? A última de que eu me lembro é de Tim Burton, em 3D, não é? Expandindo-as... um processo que foi anunciado por todas aquelas narrativas que desde o século XIX retomaram as aventuras de Alice, expandindo-as ou reescrevendo-as. O mesmo para o teatro. As adaptações teatrais começaram muito cedo em vida de Carol, e mais tarde o teatro musical, a ópera e formas várias de dança, sobretudo próximas do ballet. Acrescentemos a todas estas manifestações de canonização, provindas muitas delas da cultura popular, a que chegou por meio das vanguardas artísticas do início do século XX, com especial destaque para o surrealismo, que colocou Lewis Carroll no grupo dos seus precursores, juntamente com Jonathan Swift, do lado do humor negro, ou Rimbaud. No Dictionnaire abrégé du surréalisme, um dicionário conciso do surrealismo de 1938, de André Breton e Paul Éluard, o verbete sobre Lewis Carroll é preenchido com uma citação de Louis Aragon, que surge depois desenvolvida na antologia do humor negro. Vamos então ver essa citação. A Caça ao Snark aparece na mesma data que os Cantos de Maldoror e Une Saison en Enfer. Nesses dias de massacres na Irlanda, de opressão sem nome nas manufaturas em que se estabelecia a irónica contabilidade do prazer e da dor preconizada por Bentham, enquanto de Manchester se erguia como um desafio a teoria da livre troca, o que era feito da liberdade humana? Ela residia inteira nas delicadas mãos de Alice, mãos em que esse curioso homem a colocara. O que isto significa, então, é que Alice se torna desde cedo um clássico, mas à sua maneira, tal como ocorre, podíamos dizer, com todas as obras que consideramos clássicas. Ser um clássico significa a cada caso uma coisa particular, como afirmou o grande crítico francês Sainte-Beuve no seu famoso ensaio de 1850, Qu'est-ce qu'un classique? O que é um clássico? Não há receitas para produzir clássicos. Alice foi produzida, pois, como o clássico da literatura infantil inglesa, o que não anda longe de significar da literatura infantil tout court, tal o caráter central da produção inglesa na tradição da literatura infantil. Mas por um conjunto de razões, de que vou fazer agora um rápido elenco, é um clássico estranho para fundar uma ideia de literatura infantil. Para começar, e como afirma Martin Gardner num livro muito famoso, o Annotated Alice, a Alice Anotada, existe uma tradução brasileira. É uma obra excêntrica e feita de excentricidades, sem a regularidade e harmonia formal da versão dominante do clássico. Em segundo lugar, trata-se de uma obra na qual a oralidade matricial da literatura infantil
presente através daquele Era uma Vez, não é? Apesar de mitificada por Carroll, essa oralidade, a propósito do dia de verão, 4 de julho de 1862, em que ele, pela primeira vez, num passeio de barco, num rio ao pé de Oxford, conta a Alice, a algumas crianças e a adultos que iam no barco, pela primeira vez conta as histórias da Alice a esse público, não é? Essa oralidade matricial é claramente subvertida pela importância da escrita e das suas marcas. O livro, recordo, abre com um poema que reproduz, a Rosana citou há pouco uma parte do poema, que reproduz a tarde dourada de 4 de julho de 62, em que Carroll conta as histórias da Alice. Ao longo da tarde dolente, deslizamos calmamente. Agora estou a usar uma tradução portuguesa muito boa de Margarida Valdegato, que é a melhor tradução que existe em Portugal neste momento, da Alice. Mas esse preâmbulo ficcional é de imediato derrogado no primeiro parágrafo do capítulo 1, que introduz não a oralidade, mas a leitura do livro. Alice, o livro começa então assim, depois do poema. Alice começava a aborrecer-se imenso de estar sentada à beira-rio com a irmã, sem nada para fazer. Espreitara uma ou duas vezes para o livro que a irmã lia, mas não tinha gravuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, se não tem gravuras nem diálogos? Não? Bom, o que se segue depois é que Alice adormece, não é? Entra para a Terra das Maravilhas, para o País das Maravilhas, e vai sair desse sonho no final do livro. Mas então ficamos com esta questão do livro com gravuras e diálogos, ou da ausência disso no livro que a irmã lia. Por outras palavras, na sua maioria, Alice é um texto para ler muito atentamente, mais do que para ouvir. Mas mais do que um texto, é um composto de texto e imagem, como vai suceder em toda a literatura infantil, e como este livro não deixa de recordar logo no primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Há um livro fascinante que é o volume da correspondência de Carroll com os ilustradores dos seus livros. É um livro de 350 páginas, o que mostra que esta questão era para ele uma questão fundamental, a questão da ilustração. Por isso, a forma como Sebastião Uchoa-Leite, na edição dele, eliminou simplesmente essa questão, não é? Colocando as ilustrações do próprio Carroll, a que Carroll renunciou, diz muito sobre a leitura muito forte que o Uchoa-Leite faz do livro na sua edição, não é? Acresce ainda que o volume de charadas, trocadilhos, em inglês puns, jogos, as cartas na primeira Alice, o xadrez na segunda Alice, criam rapidamente no leitor a sensação de que o texto oculta ou esconde muito mais do que aquilo que dá. Finalmente, Alice é uma obra em que a linguagem é submetida a um vasto processo de desreferencialização por via do nonsense, o famoso nonsense carrolliano. E a esse título, não é? E daí o seu imenso fascínio junto de escritores do modernismo, do fim do século XIX e início do século XX, ou junto de filósofos da linguagem, a esse título é uma obra que integra a profunda crítica da representação que acompanha e alimenta toda a literatura moderna. Para dar um exemplo bem conhecido, tenho cada vez mais dificuldade em pensar a rejeição infantil da metafísica que define a visão do mundo de Alberto Carreiro no grande poema que é O Guardador de Rebanhos, sem tomar em conta a sua contaminação pela literatura infantil inglesa de Carroll, à chamada literatura do período eduardiano, sobretudo Winnie the Pooh, digamos assim. Vejamos então alguns exemplos da leitura que tradicionalmente votamos aos textos clássicos, mas agora aplicados à Alice. Eu não, acho que vão ter muita dificuldade para ler, eu vou ler então os excertos que me interessam. Isto ainda é no fim da descida, quando a Alice ainda está a descer, e a certa altura, aqui na página 10 da esquerda,
Diz assim, a descer, sempre a descer. Será que a queda nunca mais acabava? Gostava de saber quantos quilómetros é que já desci, disse em voz alta. Devo estar quase a chegar ao centro da Terra. Ora, deixa cá ver. Isso seria 6.000 quilómetros de profundidade, acho eu. Agora, um parênteses, é que estão a ver. Alice tinha aprendido muitas coisas deste género nas suas aulas da escola. E embora esta não fosse uma excelente ocasião para alardear o seu conhecimento, visto que não havia ninguém que a ouvisse, não deixava por isso ser um bom exercício de repetição. Sim, deve ser mais ou menos essa distância, mas, nesse caso, a que latitude ou longitude terei chegado? Alice não fazia a mínima ideia do que era a latitude nem a longitude, mas achava que eram palavras pomposas para se dizer. Então começou de novo. Será que vou cair através da terra? Que é engraçado ir sair entre os povos que andam com a cabeça para baixo. Parece-me que são os antipatas. Sentiu-se bastante satisfeita por desta vez não haver ninguém que a ouvisse, já que aquela palavra não lhe soava nada bem. Mas vou ter de lhes perguntar como se chama o país, claro está. Por favor, minha senhora, isto é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma vénia ao dizer estas palavras. Imaginem só, fazer uma vénia enquanto se vai a cair no vazio. Acham que eram capazes? E ela há de pensar que eu sou mesmo uma ignorante por lhe fazer tal pergunta. Não, é melhor não perguntar. Se calhar verei o nome escrito em qualquer parte. Bom, já vou dizer porque é que uso esta citação, mas queria também chamar a atenção para uma coisa, não é? Que é quando ela diz que está a fazer vénias no vazio ou que está a usar palavras caras e ninguém ouve, não é? O que nós temos aqui é uma espécie de despragmatização do uso da linguagem, não é? Despragmatização de atos linguísticos muito socializados, não é? E então é como se nós estivéssemos num universo descontextualizado e inteiramente despragmatizado, em que nós vemos como é que a linguagem funciona. É um caso quase de estranhamento no sentido do termo, que o termo ganha nos formalistas russos, não é? Na teoria dos formalistas russos. Não é? Como é que nós tomamos consciência da linguagem quando ela é usada de uma forma inteiramente despragmatizada, digamos assim. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o uso dos parênteses e na sua função sempre diferente, funcionando como um diacrítico de uma voz mais densa e complexa do que apenas a do narrador. Quer dizer, é um daqueles casos em que não chega a dizer, não, isto é a voz do narrador. Isso não basta, isso não resolve nada. Não é? É um daqueles pontos em que a teoria da narrativa ajuda, mas não resolve nada. Não resolve a questão. Ou um narrador de grau 2, que funciona como alguém mais velho, uma voz do saber e da sageza, mas também a voz da irrisão de todo o saber, uma espécie de mestre daquela escola da indisciplina a que gostaríamos de ter pertencido. Mas queria também chamar a atenção para o uso das maiúsculas e dos itálicos, neste caso, sobretudo, os itálicos, típicos da era da tipografia mecânica, uma materialidade da comunicação que vai ser fundamental na literatura infantil e que é já fundamental na Alice. Na página 10, como veem, está com pota de laranja, tudo com maiúsculas. Isto vai ser frequente na Alice e a literatura infantil vai viver muito desta materialidade da comunicação, muito típica da era da tipografia industrial. A literatura infantil pressupõe sempre mais ou menos esta voz autoral, que fala ao infants, ou seja, àquele que ainda não acedeu à linguagem, uma voz que reproduza do outro materno e a sua função de assegurar a passagem do infants a corpo marcado pela linguagem. Só que essa passagem que a literatura infantil acompanha na era moderna, que é também a era da criança, uma invenção recente, como sabem, tem agora lugar na era do livro e em livros com ilustrações. Para fechar este ponto, eu queria lembrar que uma das funções paradoxais da ilustração, isto também tem uma ilustração a seguir, mas infelizmente não vou mostrar, uma das funções paradoxais da ilustração é a de silenciar a voz, não é? Já que ela produz uma descrição que dispensa palavras. Não é? Agora um segundo exemplo. Não é? Esta cena muito famosa
em que Alice vê uma garrafa que tem um rótulo que diz a palavra bebe-me, vistosamente impressa em grandes letras. Ora, a garrafa podia muito bem dizer bebe-me, que uma menina ajuizada como Alice não iria obedecer-lhe com tanta pressa. Não, vou procurar primeiro se não está aqui marcado veneno, disse ela, pois lera várias histórias instrutivas sobre crianças que se tinham queimado e sido comidas por animais ferozes e outras coisas desagradáveis, só por não se conseguirem lembrar das regras simples que os amigos lhes haviam ensinado. Como, por exemplo, que um atiçador em brasa há de queimar-nos se o segurarmos muito tempo, e que se cortarmos o dedo muito profundamente com uma faca, é normal que deite sangue. E, sobretudo, nunca se esquecera de que se bebermos demasiado de uma garrafa onde está marcado veneno, mais cedo ou mais tarde o líquido há de cair-nos mal no estômago. Todavia, a garrafa não dizia veneno, pelo que Alice se aventurou a prová-la. E achando que lhe agradava, e efetivamente sabia um bocado uma mistura de tarte de cereja, leite creme, ananás, peru assado, caramelo e torradinhas quentes com manteiga, não tardou a beber tudo. Uma passagem extraordinária, não é? Eu diria o seguinte: o gosto romântico pelo fantástico, já em decadência nesta altura, emigra para as periferias do sistema literário e, neste caso, para a literatura infantil. Os contos de fadas e de fantasia só foram aceitos na literatura infantil depois de terem sido aceitos na literatura para adultos. Em Inglaterra, tinham sido editados entre os anos 20 e 60 do século XIX traduções dos irmãos Grimm, de Perrault, de Andersen, pelo que quando Carroll escreve as suas histórias fantásticas, falo contaminado por essas traduções. A introdução desses autores em Inglaterra vai fazer com que a literatura canónica para crianças, que era didática e realista, até aí, seja afetada no seu poder formativo. Não é? Carroll faz da Alice um clássico pela forma como modifica os modelos do fantástico que herdou e pela forma como manipula, por distorção e paródia, textos então centrais no cânon da literatura inglesa para crianças. Não é? Veja-se aqui todo o volume de irrisão lançado sobre a ideia de histórias instrutivas ou pedagógicas. Não é? Porque o bebe-me e depois aquela história que uma menina ajuizada não faz isso, e uma menina ajuizada procura, e aqui chegamos ao ponto absurdo, não é? E paradoxal e um tanto idiota, não é? O lado idiota das histórias instrutivas, uma menina ajuizada procura que a garrafa diga veneno. Se disser veneno, ok, eu não bebo, não é? Esse lado redundante, não é? E toda essa irrisão lançada sobre a ideia de histórias instrutivas traz à mente uma afirmação de Carroll numa das suas cartas, segundo a qual, e cito, os livros não ensinam nada em absoluto. Uma ideia quase contra-pedagógica. A lição de moral das histórias instrutivas elencadas por Alice é profundamente tautológica, não é? Se segurarmos num tição por muito tempo, vamos nos queimar. Se cortarmos um dedo muito profundamente com uma faca, vai deitar sangue, não é? É profundamente tautológica. E daí o facto de ela as dispensar inteiramente. Não é? Não diz veneno, mas ela bebe. E o mesmo vai ocorrer em muitos outros pontos do livro, por exemplo, na história da tartaruga fingida, o capítulo 9, uma das mais corrosivas de todo o livro. Só mais um episódio. Ao proferir estas palavras, o pé escorregou-lhe e no instante seguinte, mergulhou em água salgada até ao pescoço. A primeira ideia que lhe assomou ao espírito foi que caíra misteriosamente ao mar. E nesse caso posso voltar de comboio, pensou para si. Alice só estivera à beira-mar uma vez na vida e chegara à conclusão universal de que, onde quer que se vá na costa inglesa, encontra-se uma série de barracas de banho, algumas crianças a escavar na areia com pás de madeira, depois uma fila de pensões e atrás delas uma estação de comboios. Contudo, depressa se apercebeu de que estava no lago de lágrimas que chorara quando tinha 3 metros de altura. Este episódio, no fundo, nós podíamos traduzi-lo por algo como da arte de produzir silogismos, já que Carroll tinha essa costela lógica fortíssima, ou melhor, silogismos loucos, mostrando a armadilha dos raciocínios lógicos, não é? No caso, Alice caiu misteriosamente ao mar, logo pode voltar para casa de comboio, de trem,
não é? O que está em causa, então, à primeira vista, é a produção de universais, conclusões universais que diríamos falsos, como ocorre, por exemplo, com certos canais de televisão que sempre que querem mostrar um assalto, por exemplo, escolhem imagens com, sei lá, assaltantes negros, que depois repetem à exaustão, induzindo assim a ideia de que todos os assaltos realizados no país X são feitos por negros, o que depois as estatísticas contrariam, não é? Note-se também, mais uma vez aqui, a utilização do parênteses, sem o qual ficaríamos nas trevas no que toca às premissas do silogismo em causa, não é? Ou seja, o parênteses desempenha uma clara função epistemológica neste excerto, demonstra o caráter errático do raciocínio lógico da Alice, não é? Por fim, e não me vou demorar nisto, o famoso poema Jabberwocky, o maior poema nonsense da literatura inglesa, no início da Alice do outro lado do espelho. Há a famosa tradução de Auguste Campos, o Jaguar d'Arte. Esta tradução também é extraordinária, de Margarida Valdegato, depois ela tem notas em que explica todas as motivações fónicas que produziu. O poema é estranhíssimo, é difícil, não é? Mas Alice, depois de ler, faz o seguinte comentário. É muito bonito, mas é um bocado difícil de entender. O comentário é todo ele extraordinário. Não é? Dizer que o poema é bonito em si já é extraordinário. Já é extraordinário, porque o poema não é bonito, é assim assustador. É? Mas é um bocado difícil de entender. Podíamos dizer, não é, que isto é o exato protocolo de leitura da grande literatura. É bonito, mas é difícil de entender. E mesmo quando não é bonito, o que é que entra aqui em cena? Entra a ideia da grande literatura como uma espécie de superego. E um superego castrador. Não é como o leitor que se relaciona com um texto que lhe é ensinado na escola. O jovem leitor, toda a gente diz que é extraordinário, que é fundamental, que é genial. O jovem leitor lê e diz, epá, não percebi nada, não gostei nada, mas é bonito, é extraordinário. Isso é o superego a funcionar, não é? Mais ou menos castrador, e daí o é bonito. Mas quando ela diz é um pouco difícil de entender, bom, está a reproduzir exatamente todos os protocolos da grande literatura. Enfim, todos estes exemplos, e como imaginam, podíamos fazer um seminário só sobre exemplos destes, mostram que em Alice se colocam sérios problemas de interpretação. A razão mais poderosa da atribuição do estatuto de clássico a Alice passa por aqui. A noção de clássico é institucional, como todos sabemos, e funciona dentro dessa estranha instituição chamada literatura, infantil ou não, que mobiliza entidades como a escola ou a crítica. Ora, a instituição literária, como dizia o grande crítico inglês Frank Kermode, ensina aos seus membros a acarinhar o sentido latente ou oculto em detrimento do sentido manifesto. Quando a enorme carga de latência de Alice se começa a tornar indesmentível, a instituição ativa os seus protocolos interpretativos de modo a revelar e, ao mesmo tempo, acalentar esse sentido latente. A este respeito, eu proponho que leiamos então agora as palavras com que Martin Gardner, na sua Alice Anotada, aborda a história da sua relação pessoal com Alice. Devo confessar que não me consegui interessar por Lewis Carroll até entrar na Universidade de Chicago. Em criança, os meus maiores prazeres de leitura provinham das fantasias de L. Frank Baum. Esforcei muito por ler Alice, mas tudo nela me afastava. As suas transições abruptas, a falta de uma linha narrativa consistente, as personagens desagradáveis dos sonhos de Alice. E, claro, passei ao lado de todas as subtis piadas de Carroll, dos jogos de palavras, dos paradoxos lógicos e das implicações filosóficas. Ao contrário de muitos fãs de Carroll, continuo a achar que os livros de Alice não deviam ser lidos por crianças, em todo caso não por crianças americanas. Não vou comentar. Enquanto não estiverem bem entradas na adolescência. Bom, falta aqui um pouco. Quando reli a Alice nos meus 20 anos, fiquei espantado com tudo aquilo que me tinha escapado. Há cerca de 35 anos, tornou-se-me evidente que era impossível a um leitor americano de hoje, tão afastado da Inglaterra vitoriana no espaço e no tempo, apreciar na totalidade as centenas de piadas escondidas em Alice sem a ajuda de notas de rodapé. Propus a ideia de uma Annotated Alice a vários editores.
achavam a ideia ridícula. Notas eruditas a 2 simples livros infantis. Haverá assim tanto a dizer? Esta posição de Gardner, contudo, tem um problema grande para mim. É que relança a divisão entre a criança e o adulto de uma forma que desperdiça o potencial da obra para repensar e complicar essa separação. E eu, contra Gardner, gostava de recordar aqui 2 posições divergentes e ambas, a meu ver, fundamentais. A primeira, a de William Hampson, o grande crítico inglês, que dirá num famoso ensaio que os livros de Alice são sobre o crescimento, o que nas suas palavras justificaria que eles fossem abordados em termos freudianos, já que, e cito, essa seria a interpretação correta para um clássico, mesmo se tal fosse um choque para o autor, mesmo que Carroll ficasse chocado com a leitura freudiana. Mas, sobretudo, a leitura de Virginia Woolf, que num ensaio decisivo sobre Carroll afirmou que as 2 Alice não são livros para crianças, são sim os únicos livros nos quais nos tornamos crianças. Mas o que significa aqui tornarmos-nos crianças? Vou tentar então, para terminar, a partir daqui, dar alguns exemplos. A literatura infantil empenhava-se antes de Carroll e empenha-se até hoje em distinguir entre realidade e fantasia. Ora, Lewis Carroll confunde deliberadamente essas relações, produzindo uma estrutura que cria diferentes campos de referência. Os mesmos elementos podem aparecer como sendo um sonho e logo após como se tivessem ocorrido mesmo. Torna-se muito difícil distinguir. Vejam o que ocorre no início do livro, quando Alice vê o coelho branco a passar por ela, a puxar pelo seu relógio de bolso e a exclamar: "Vou chegar atrasadíssimo." Nada parece muito extraordinário e Alice não se surpreende por o coelho falar, mas sim por ter um relógio ao qual fala. Segue-se logo um parênteses decisivo. Quando mais tarde pensou nisso, ocorreu-lhe que devia ter ficado espantada, mas naquela altura pareceu-lhe tudo bastante natural. Tudo parece natural no País das Maravilhas. Só com a distância temporal de um ambíguo mais tarde, que não sabemos se é temporal ou se é ontológico, é que ocorre o espanto. Permitam-me agora um segundo exemplo desse devir criança, referido por Virginia Woolf, que vou buscar ao Manifesto do Surrealismo de André Breton, de que se celebram este ano os 100 anos. Não é? Numa famosa passagem do Manifesto, Breton parece ir mais longe do que a proposta de uma escrita automática, propondo uma espécie de ontogênese do surrealismo em cada ser humano. Como é que cada ser humano cresce? Como é que o surrealismo cresce em cada ser humano? O que faz da infância a idade decisiva? Diz ele: o espírito que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte da sua infância. Talvez seja a infância o que mais se aproxima da verdadeira vida. Revive-se na sombra um terror precioso. Graças a Deus, não passa ainda do purgatório. Atravessa-se com um calafrio o que os ocultistas chamam paisagens perigosas. Suscito com os meus passos monstros que espiam. Eles não estão ainda muito mal intencionados em relação a mim e não estou perdido, porque os temo. No Manifesto de Breton, a infância surge, pois, como reforço de uma experiência perdida do perigo, do temor e mesmo do terror, que só a arte pode aspirar a recuperar, desde que ela consiga recuperar o temor infantil perante o monstro ou perante o inconsciente. O fantasma seria essa dobradiça que nos joga nesse entre mundos, cuja passagem para o lado de cá é vivida quase sempre como alívio e cujo terror terapêutico só uma experiência radical da liberdade permite recuperar. Tornarmos-nos crianças, lendo Alice, é também isto, se não erro. O Show a Leite, como se lembrarão, fundava a sua crítica de uma filiação de Alice na literatura infantil num aspecto biográfico. Regresso às suas palavras. Sequer se poderá dizer, no entanto, que Carroll era um aficionado de crianças em geral.
O contrafactual destas palavras é conhecido. É a ideia, a meu ver moralmente ingênua, de que o escritor de literatura infantil ama necessariamente as crianças e antes e depois delas a infância. Ora, é verdade que há um bebé bastante maltratado em Alice, que se transforma mesmo em porco, o que simplesmente responde às práticas de maus tratos da época. Mas para lá de moralidades mais ou menos dispensáveis, creio que o que está em causa é outra coisa. Em primeiro lugar, conviria admitir que é possível amar a infância ou a ideia de infância sem nutrir um amor particular por crianças. Tal como é possível amar a mensagem de Cristo no Evangelho sem apreciar a igreja que se edificou sobre essa mensagem, ou mesmo os seus delegados na Terra. Ou achar que o comunismo é a única ideologia decente e, contudo, desejar distância em relação às suas realizações históricas e mesmo em relação às pessoas que se bateram por elas. Exigir que um amor pela infância se traduza necessariamente num amor por crianças é baixo moralismo e fraca psicologia. Supor que sem esse amor por crianças um escritor de literatura infantil é uma criatura falsa e fingida é simplesmente ignorância da natureza da literatura, que um certo poeta fatal em exames do 12º ano em Portugal, o último ano do ensino médio, definiu como fingimento. Curiosamente, aquilo que não exigimos a um autor de literatura para adultos, a saber, que ame profunda e sinceramente a humanidade, parece que não podemos deixar de exigir a um autor de literatura infantil. Talvez porque o melhor do mundo são as crianças, como dizia esse poeta fingidor que não deixou de escrever também poesia infantil. Por fim, convinha perceber que existe uma assimetria radical na relação que nós, adultos, mantemos com a nossa experiência de vida. Basicamente, a infância é aquela zona da nossa experiência que perdemos ou esquecemos e, por isso, mitificamos. Ao contrário, a vida adulta é o fardo que carregamos diariamente e que não conseguimos esquecer, muito menos mitificar. O que isto significa é que a infância é um país relativamente estranho, algo que mais ou menos profundamente desconhecemos e que interrogamos a cada vez que nos confrontamos com uma criança, como quem se agarra a um suplemento que permita recuperar de forma imediata essa experiência perdida. Não dispomos, pois, este seria o meu ponto, de uma ideia natural de infância. E é uma ilusão supor que a podemos reencontrar na literatura infantil. A literatura infantil inventa, sim, uma versão da infância, propondo um contrafactual, mais ou menos crítico e mais ou menos poderoso, para as devastações que o mundo moderno produz sobre o sujeito adulto, vale dizer o sujeito trabalhador e reprodutor. Há toda uma filogênese moderna, como se sabe, para este romance recente da infância como desnaturalização, como progressiva desnaturalização, de Diderot a Rousseau e a Fourier. Aquilo que amamos ou não na literatura infantil é justamente a latitude e liberdade desse modelo alternativo do Infants e das possibilidades que se abrem a uma sociedade repensada em função do modelo educativo, ou sobretudo deseducativo, suscitado por cada regime particular de infância. A questão é apenas e sempre, a meu ver, a de saber que regime imaginamos para transmitir ao Infants a linguagem e a ordem simbólica. O regime do colégio interno inglês que Dodgson frequentou e, como todas as crianças do seu tempo, abominou, ou o regime da escola aberta, alternativa e acolhedora da pluralidade das linguagens de que se faz a imaginação social. E ao estabelecermos esta articulação necessária e necessariamente iluminista entre infância e escola, não estamos já a danificar a potência dessa vida nua que seria a da infância?
Vimos já, creio que Alice aguenta perfeitamente as exigentes operações de leitura que definem as obras a que chamamos clássicas. Falta ver o preço a pagar. Creio que a questão do preço a pagar, que o escritor inglês Chesterton definiu, a meu ver, demasiado apressadamente, como a transformação de Alice, e agora palavras dele, numa obra fria e monumental como um túmulo clássico, nem tem de ter esse perfil, nem pode ser considerada sem regressarmos uma última vez à questão do seu público leitor. Não vale a pena perder tempo a supor que uma obra sobrevive ao seu tempo, ao tempo, sem que as funções que desempenha sofram alterações, o que implica que também as operações de leitura que lhe são propostas sofrem alteração. Uma obra como Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, uma obra estratégica na afirmação do programa combativo, político, ideológico, cultural do neorrealismo português, sobrevive hoje enquanto manifestação de literatura juvenil. E Nós Matámos o Cão Tinhoso, do moçambicano Luís Bernardo Onuana, que apesar das suas personagens juvenis, foi sempre lido como literatura anticolonial, será provavelmente um dia literatura juvenil, que aliás também é. Uma obra como Alice foi estratégica na afirmação quer da literatura infantil na cena europeia e mundial, quer da especificidade que Carroll perseguiu toda a vida por meio da escrita ou da fotografia da mente infantil. Mas numa altura em que a longa adolescência que define a nossa cultura se traduz, por um lado, num encurtamento da infância, que de resto deixou de ser um tema da literatura adulta, ao contrário do que acontecia até umas décadas. Este é um aspecto muito impressionante, não é? Que a gente devia meditar. O desaparecimento da infância da literatura das últimas décadas, da literatura adulta, não é? Ao contrário do que acontecia até há uns 40, 50 anos. E por outro, traduz por um lado no encurtamento da infância e por outro numa literatura de jovens adultos, young adults, que recoloca em novas bases o espectro daquilo que nos séculos XIX e XX se chamou literatura infantil. Neste contexto, Alice mostra-nos agora a difícil especificidade da mente e da literatura infantil, como se a infância fosse simplesmente o impoder de que se tece a liberdade livre da imaginação, sem a qual não há literatura, infantil ou não. Uma forma de o dizer de outro modo seria esta: pessoalmente, não estou interessado em nenhuma ideia de literatura que não reserva um lugar central para Alice, que para mim funciona, pois, como uma espécie de teste de resistência de teorias da literatura, neste caso. Para explicar as razões desta posição e para terminar de vez, gostava de ler o último parágrafo do último capítulo do primeiro livro, quando a irmã mais velha de Alice, após esta ter acordado e lhe ter resumido a sua viagem onírica pela Wonderland, se põe a imaginar o tempo futuro, esse tempo em que a obra que registra as aventuras de Alice lhe sobreviverá. Finalmente, imaginou que aquela mesma irmãzinha se tornaria com o passar do tempo uma senhora crescida e que teria sempre, embora envelhecendo, o coração simples e generoso da sua infância, e que havia de reunir à sua volta outras criancinhas e fazer brilhar os olhos delas de curiosidade com muitas histórias esquisitas, se calhar até com o sonho do país das maravilhas de outrora, e que havia de compreender as pequenas tristezas dessas crianças e alegrar-se com todas as pequenas alegrias delas, recordando a sua própria meninice e os dias felizes de verão. É curioso como nos é proposto o exercício melancólico de imaginarmos Alice como uma senhora crescida. Mas o decisivo é que essa senhora crescida e em processo de envelhecimento teria sempre o coração simples e generoso da infância. O que significa que, como vimos, a infância não coincide nem com uma ideia, nem com uma idade natural ou biológica. A infância, como o texto esclarece em seguida, é aquilo que se produz, reproduz e, sobretudo, alimenta por um processo de contar e recontar histórias esquisitas, porventura sonhadas. A instável posição da literatura infantil, do seu circuito de produção e recepção, é aqui traduzida nesse processo em que a criança de hoje
é a senhora crescida da manhã e em que a infância se liberta do corpo da criança para poder ser, como Alice, uma história esquisita que não envelhece e alimenta a curiosidade, que é a condição básica e prévia para produzir as crianças que virão. Note-se, por fim, que a Alice que envelhece substitui neste parágrafo a criança que dele desaparece, remetendo-se a uma voz espectral e, digamos, post-mortem. A vida longa da arte que se transmite, neste caso a da literatura infantil, ou melhor, da literatura que se destina a imaginar a infância, substitui e compensa a vida breve do corpo que decai e morre. A morte é o interdito deste parágrafo final, que na sua voz elabora uma complexa cena de transmissão e rejuvenescimento na fonte, mas não na fonte da juventude, que também ela envelhece, e sim na fonte da infância, que por não ter em nós um verdadeiro conteúdo empírico, é o nada que alimenta a nossa ilusão de sermos uma chama que se recusa a mergulhar no nada. Podemos chamar a essa ilusão Wonderland, o País das Maravilhas. Muito obrigado pela vossa atenção e perdoem por ter sido tão extenso. Muito obrigado, Valdo. Você pode tirar aqui a projeção. Isso, obrigada. Você tirou o seu som também. Obrigada. Osvaldo, fantástico. Tirei, agora devia ser você a falar. Sim, obrigada, fantástico esse arco que você, né, faz, né? Que você propõe, né, ao redor, né, do livro do Carroll. Eu, na verdade, poderia, assim, eu vou abrir aqui, né, para as perguntas que serão feitas, mas gostaria rapidamente de comentar só, que eu achei muito interessante, teria algumas coisas para falar, né, mas o nosso tempo é curto. O que eu achei muito interessante quando você fala da ideia de um vasto diferencialização. Então, eu vou, na verdade, tentar contextualizar um pouco, porque isso me chamou a atenção, né? No texto do Sebastião Cholet, né, ele vai falar também sobre a ideia de ele traz a ideia de uma leitura não ingênua, né? Então, no sentido de evitarmos uma leitura ingênua das fantasias carrollianas, né? Ou seja, que não percebesse tudo aquilo que escapa, né? E me chamou a atenção nesse sentido, né, justamente quando você traz essa ideia do vasto processo de diferencialização, né, você menciona em dado momento, quando você também vai falar sobre a ideia do nonsense, né, e o lugar do nonsense para o moderno e para a crítica da representação, né. Digo isso porque eu queria também recuperar ao lado disso uma menção que você vai fazer ao Alberto Caeiro, né? Lembrando aqui um texto, inclusive, do Américo Lindeza Diogo, né? Que vai dizer, o texto é o Caeiro, o Winnie the Pooh e a infância, o ceptismo, o Clau, né? Em que ele vai dizer, Caeiro é uma história sobre a infância, né? Então, quer dizer, tentando fazer aqui quer dizer, o que o Lindeza Diogo parece, né, propor ali, é uma espécie de, ele tenta fazer uma leitura não ingênua de Caeiro através da afirmação de uma espécie de ingenuidade fabulada por Caeiro, né? Então eu pergunto, Osvaldo, assim, como pensar, então, nesse sentido, uma segunda inocência, né? E aqui eu estou, claro, me referindo também a algo que tantas vezes o autor, né, o poeta Manuel Antônio Pina vai falar, que é essa ideia de uma segunda inocência, né? Ele vai até partir de uma passagem do Nietzsche, que ele vai pegar essa imagem e vai repetir em várias entrevistas, enfim. Então, quer dizer, o que é essa não sei se eu consegui colocar bem, né? Não sei exatamente se é
uma pergunta, acho que é mais até um comentário, assim, sim, só para a gente abrir mesmo esse momento, dessa conversa com... Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de deixar claro que as referências que eu fiz ao Show Late, na edição dele, são muito unilaterais. Eu peguei naqueles pontos que são muito marcantes, porque ele diz logo, isto é para adultos, logo a abrir, não é? Mas, enfim, eu sou grande admirador e leitor do Show Late como poeta, ensaísta, tenho os livros dele todos, e foi para mim uma grande alegria há uns anos no Rio de Janeiro, quando entrei num sebo e encontrei esta edição, que eu andava à procura dela há um tempo, e lia logo rapidamente. É uma edição muito interessante, é um bocado marcada pelo seu tempo, é de 1980, e nós juntamos ali todo o contexto do debate estruturalista muito intenso. Ele fala, por exemplo, de invariantes, inversões estruturais no livro, etc. Mas ele introduz, no fundo, essa questão, só que na ótica do Show Late, digamos assim, há uma ótica um bocadinho drástica. É uma ótica um bocadinho drástica, porque ele diz, bom, não há inocência aqui, isto é tudo em segundo grau, e no fundo isto é meta-literatura e acabou-se. Eu acho mais interessante outro tipo de posições, apesar de tudo, que são as posições, por exemplo, emblematizadas pela Virginia Woolf, não é? O livro faz de nós crianças, mas como nós já não somos crianças, aí passamos para aquele terreno que você estava a referir a partir do Pina e a partir do Américo Diogo, e queria agradecer ter referido o nome do Américo. Eu tinha pensado fazer um comentário em torno das posições do Américo, mas ainda ia ficar mais extenso. O Américo foi meu colega de curso, meu grande amigo, é uma das grandes... Eu costumo sempre dizer que foi a natureza mais genial que eu conheci na minha vida, e enfim, queria fazer aqui uma homenagem explícita. Esse texto dele é um texto extraordinário, em que ele lê assim o Alberto Queiro. Eu já fiz, entretanto, um texto sobre o livro do Desassossego. Não é sobre o livro de Sossego, é um livro sobre o poema blasfemo do livro do Guardador de Rebanhos, em Jesus Cristo desce à Terra, em que eu proponho que se leia também isso a partir da fotografia e a partir da literatura infantil e das ilustrações infantis da transição do século XIX para o século XX. E esse texto também tem muito a sombra dessa reflexão do Américo. Mas, de facto, é essa questão decisiva, acho eu, de Carroll, ou da contribuição de Carroll, que é quando nós lemos o Carroll, nós conquistamos essa segunda pele nietzschiana, que seria a segunda infância. Que, como dizia o Nietzsche, a segunda pele é muito mais coriácea do que a primeira, é muito mais resistente do que a primeira, e essa segunda infância, esse aqui é o ponto, não é? Não é uma infância, não é uma ideia natural de infância. Esse é que acho que é o ponto que cria a grande clivagem dentro da própria literatura infantil. Não é? Porque há muita literatura infantil, como nós sabemos, que parte do princípio de que o destinatário, criança, é uma espécie de um débil mental, não é? Que é uma pessoa realmente desinteressante. E por isso a literatura infantil tem de ser feita para... A grande literatura infantil não parte desse pressuposto. E porquê é que não parte desse pressuposto? Porque provavelmente parte do pressuposto que se trata de reconquistar no adulto uma versão da infância que por uma magia qualquer, que é muito difícil de premeditar, se cruza com uma ideia forte de infância que também existe na criança, provavelmente. Mas essa ideia de infância não é uma ideia natural de infância, porque nós não sabemos o que isso seja verdadeiramente, não é? Nós não sabemos o que isso seja verdadeiramente. Andamos à procura disso nos últimos 2 séculos, eu creio que já andámos mais, não é? À procura disso, porque nas últimas décadas uma coisa que me impressiona muito na literatura, se quiser adulta, é o desaparecimento do tema da infância, da questão da infância. Há uma estudante brasileira que está aqui, a Bárbara Soeiro, a fazer tese comigo, e é uma tese bem interessante. Até ela está a começar sobre cenas de crianças a ler ou a serem iniciadas na leitura em romances brasileiros, por exemplo, José Lins do Rego. José Lins do Rego e vários outros autores em que nós temos essa cena da iniciação na leitura. Mas ela andou à procura de coisas mais recentes na literatura brasileira. E eu também me pus a pensar na literatura portuguesa e não há, de facto, quer dizer, a infância já teve melhores dias, não é? Já teve melhores dias e seria interessante nós pensarmos porquê, o que é que está a acontecer à ideia de infância para ela ser o tema que foi durante muito tempo um tema muito rico na literatura adulta.
digamos assim, não é? E, enfim, noto que eu subscrevo aquilo que disse. Acho que é uma inferência inteiramente consequente, acho eu, daquilo que eu tentei dizer. Sim, perfeito. Perfeito. Eu vou aqui trazer a Rosana aqui de volta, para ela também fazer alguns comentários. Para entrar aqui um pouquinho na conversa, está sem som. Peraí, calma. Rosana, acho que é o seu microfone. E agora? Foi? Foi. Eu estava mutada aqui. Agradecer muito, muito ao professor Osvaldo. Anotei um montão aqui. Fiquei feliz agora na sua fala final de você ter mencionado a Bárbara Soeiro. Lembro que eu tive na banca de mestrado dela, na UFBA. Ela estudou um romance que me é muito caro, que é A Criança Cozinha na Polenta, da Aglaia Veterani, que é um assombro. E o mundo é muito pequeno, então na vida universitária é pequeníssimo. Eu acho que até escrevi uma carta de recomendação dela ali para Coimbra, agora que está voltando tudo. Mas, enfim, depois a gente pode trocar mais ideias, né? Eu tenho me interessado muito também de olhar para o romance contemporâneo brasileiro, a cata, né, desses narradores infantis, com muitas aspas, né? Narradores crianças que, de alguma maneira, fazem uma espécie de fabulação na língua, né? Desse lugar imaginado das infâncias. E tem gente aí, assim, nova, chegando, sobretudo mulheres autoras, né? Então, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas me chamou a atenção, Osvaldo, assim, durante toda a sua exposição, e eu gostei muitíssimo disso, né? É que você aciona uma espécie de idioma crítico tenso para falar da Alice. Eu fui anotando, né? Começa aí falando, pensando se a Alice aguenta, né, as operações né, de leitura que um clássico pede. Você termina pensando a Alice como um teste de resistência, não é? Isso foi a sua palavra, em vários momentos também, né, na maneira como você vai adjetivando a experiência da infância ou a experiência do livro, como assustadora, enfim, né, assombrosa, perigosa, esquisita. E se você puder puxar um pouco esse fio, né, porque eu fiquei prestando muito atenção no seu vocabulário crítico e onde ele nos leva, né, porque eu acho que é para um lugar muito mais interessante do que tantas vezes Alice é pensada ou pacificada, né, num lugar um pouco mais acolchoado, mais fofo, né, enfim. Então... Obrigado. Quem leu Alice sabe que não é um livro nada acolchoado nem fofo, não é? O problema é esse, é um livro muito perturbador, não é? É um livro muito perturbador, muito inquietante mesmo, é um livro para tirar o sono à gente, não é? E tem muitas coisas realmente assustadoras no livro. E já houve muita gente, de facto, que eu disse. E isso ajuda-nos a perceber também a mentalidade infantil, num certo sentido, não é? Aquela questão da transição do sono para um estado de vigília, o pânico que isso acarreta, o mergulho no inconsciente. A Alice faz isso tudo de uma forma extraordinária. Quanto àquilo que você estava a dizer, eu de facto costumo dizer aos meus alunos que a Alice para mim é uma espécie de teste de resistência de materiais, neste caso materiais teóricos, não é? Se me apresentam uma teoria da literatura, imagine por exemplo a teoria da literatura como literatura comprometida. Se alguém disser a verdadeira literatura é a literatura crítica, no sentido de comprometimento, engajamento, etc. Eu digo, ok, não tenho nada contra, explique-me como é que a Alice funciona dentro dessa teoria. É o meu lado, se quiser, um pouco socrático. E fico à espera que me demonstrem isso, não é? Porque, na verdade, se isso não funcionasse, seria um dispositivo de falsificação no sentido popperiano do termo, não é? E nós teríamos de concluir que aquela teoria seria uma teoria relativamente regional ou paroquial, mas não a teoria que pudesse explicar toda a literatura, não é? Isso mostra, para mim, a importância deste livro, quer dizer, não é um livro qualquer, manifestamente, e é um livro que é para leitores dos 7 aos 77 anos, não é? Seria outra discussão, a questão sobre a crossover fiction, não é? Aquela ficção que vai dos 7 aos 77.
e que tem, agora não sei exatamente quais seriam os análogos, os exemplos brasileiros, mas seria, por exemplo, noutras literaturas, o Príncipezinho, o Príncipezinho, Alice, em Portugal, sei lá, já que a Paloma falou do Pina, por exemplo, a história do sábio fechado na sua biblioteca, que seria um típico livro dos 7 aos 77, ou mesmo um dos livros do Gonçalo M. Tavares no bairro, o Senhor Valéry, por exemplo, também seria um livro desses. A Alice tem esse dom, mas tem o dom, que eu tentei demonstrar muito rapidamente, de aguentar aquelas operações mais ou menos violentas de leitura a que nós submetemos muitas vezes os textos clássicos. Às vezes há leituras um bocadinho violentas e nós perguntamos, mas isto será aceitável? Não estaremos aí longe demais na nossa proposta exegética, naquilo que estamos a injetar no texto. Mas essas operações têm um dom, é que mostram-nos que há textos que aguentam isso e aguentam tudo, não é? E há outros que não aguentam grande coisa. Então, a gente propõe uma leitura um bocadinho mais exigente e percebemos que o texto não dá. Um texto como Alice dá. Nós podemos propor tudo. Podemos fazer como o Show a Leite, propor filosofia da linguagem com força, lógica, etc, etc. E ele aguenta isso tudo. Psicanálise, enfim, há muitas leituras psicanalíticas. Alice. A mim interessava-me, realmente fascina-me essa questão do devir infantil. Como é que nós nos tornamos crianças, lendo certos livros? E o que é que isso significa, tornarmos-nos criança? Que ideia de criança, né, aparece, né? Porque a própria ideia de infância é posta em apuros, né, ali. Exato. São metamorfoses atrás de metamorfose, ela não sabe quem ela é, né, não se autonomeia, uma hora ela é isso, uma hora ela é aquilo. Ela está o tempo inteiro em xeque, né? É interessante, né, pensar isso, como isso deixa os leitores, né? Em que lugar movediço a gente fica se a gente se deixa arrastar por esse fluxo. Né? Tira o leitor do seu lugar definido previamente definido, não é? Isso era um ponto em que o Manuel António Pina insistia muito, não é? Que era... e ainda hoje eu acho em Portugal há muitos professores que dizem que os textos do Pina não são muito adequados a ser lidos por crianças. E porquê é que dizem isso? Porque, no fundo, estão dentro de uma ideia de pedagogia muito mecânica e muito moralista, no sentido tradicional. Não é? Uma mensagem muito clara a transmitir às crianças e uma desconfiança muito grande em relação à capacidade das crianças para processarem no seu imaginário, no seu inconsciente, coisas que as perturbem, não é? E o Pina manifestava-se sempre muito contra isso, porque ele acreditava que a criança era algo de muito mais complexo, muito mais rico, mais problemático do que essa versão da infância. E a literatura que ele escreveu para esse público é uma literatura desse tipo. É uma literatura que desde o início, desde o primeiro livro, está muito marcada, no primeiro livro, pela Alice e também pela tradição da blasfémia. No primeiro livro do Pina, de 1963, não é? Há 2 contos claramente blasfemos, não é? sobre o menino Jesus, muito inspirados, acho eu, nos Evangelhos Apócrifos, e que eu penso que se fossem editados hoje, na altura a PIDE foi atrás dele, a polícia política, e ele fugiu, o regime estava mesmo a acabar e desistiram de o procurar. Ele teve assim mais ou menos clandestino uns dias, pelo que ele me contou uma vez, e depois voltou para casa. Mas eu creio que esse livro, se fosse editado hoje, seria igualmente problemático. Ou não é problemático, é porque as pessoas não o leem com atenção. Porque aquele lado blasfemo, no contexto regressivo politicamente que nós estamos a viver, no contexto em muitos aspectos pré-iluminista ou anti-iluminista que estamos a viver um pouco por todo o mundo, o Brasil tem sido o laboratório de tudo isso. Agora em Portugal, quando os meus amigos se manifestam escandalizados com coisas que acontecem na esfera política, tá, eu digo sempre, mas isso já aconteceu no Brasil há 5 anos, já aconteceu no Brasil há 10 anos, já aconteceu no Brasil, não há assim grande surpresa, o Brasil é o grande laboratório dessas coisas. Hoje em dia, nesse ambiente que estamos a viver, eu creio que esse livro do Pina
Se alguém for lê-lo com atenção, vai ser posto outra vez no índex, porque de facto tem uma potência de perturbação muito forte, né? E a Alice de facto é um livro desses, é um livro precioso por causa disso, está sempre a fazer com que o leitor seja desalojado do seu lugar previamente estabelecido, das suas crenças, das suas certezas. O leitor está sempre a sentir-se incómodo ao ler o livro. E de facto eu pergunto-me que leitor é que o Carroll teria em mente? Ou como é que ele imaginava a Alice Liddell como leitora ideal daquele livro? Porque quando se fala da pedofilia, da paixão e tal, tudo isso tem de ser muito pensado dentro, por exemplo, das relações do século XIX, dos casamentos com quase crianças que aconteciam, não é? De uma forma normal, digamos assim, institucionalizada, etc. Mas a Alice que ele tinha em mente, quer dizer, não era assim uma criança tonta, não é? Era uma criança muito perturbadora, acho eu, não é? Basta ler um livro. Basta ler um livro. E, de facto, aqui há alguma coisa. Se a gente pensar que esse é o livro central da tradição da literatura infantil, ficamos um bocado perturbados, porque, de facto, qual é a literatura que está à altura desta? A literatura infantil que está à altura desta, não é? Existe, mas não é assim tanta, não é? E isso mostra que a ideia da literatura infantil nasceu muito exigente. Muito exigente. Nós é que às vezes tendemos a ter uma ideia pouco exigente de literatura infantil, não é? E por isso parece-me que desse ponto de vista não há grande conflito entre literatura infantil e grande literatura. Não tem de haver. Não tem de haver, pelo menos, não é? É o que eu acho. É o que eu acho. Só para terminar, a propósito também de uma intervenção da Paloma, não? Eu ando a escrever um ensaio alongado, será um pequeno livro, sobre o Manuel António Pina dos anos 70 e início de 80, em que eu já publiquei um ensaio sobre isso, mas quero fazer um livro, em que a minha ideia é ler a poesia dele, digamos assim, porosamente, com a literatura infantil, porque eu acho que tudo se cruza e tudo faz sentido. E que, por exemplo, agora que se fala muito dos 50 anos da Revolução, a melhor maneira de nós pensarmos o que foi o ambiente da Revolução, e pré-revolucionário e revolucionário, até ao fim dos anos 80, e toda essa explosão que houve em Portugal, é fazermos coisas como essas. Se nós lermos a poesia do Pina inicial com os textos infantis, nós percebemos que há um ambiente em que a literatura infantil desempenha um papel quase contracultural ou mesmo contracultural. Não por acaso a contracultura dos anos 60, isso já vinha até de trás, inspirou-se muito na Alice. Há vários textos hippies, não é? Da conjuntura hippie e contracultural, em que a Alice é vista dentro da contracultura, por exemplo, das drogas, do consumo das drogas, etc., da libertação da imaginação, tudo isso, e faz sentido, a verdade é que faz sentido. Não é? Até porque no século XIX a questão do consumo de drogas funcionava de uma maneira muito diferente daquela que nós hoje imaginamos, não é? E, portanto, esses incentivos da imaginação eram frequentes do lado da literatura, por exemplo, não é? E portanto, nós precisamos é de descompartimentalizar as coisas e reimaginar contextos em que estes textos funcionam de uma maneira, acho eu, mais libertadora. Muito bom. Sim, Oswaldo, eu acompanho com uma certa atenção os seus textos sobre a produção do Pina, né? E essa ideia que você traz de ler a obra dele como um contínuo, como você coloca, né? Em determinada altura, você vai falar a ideia de ler como, né, uma... de fato, eu fiquei pensando aqui naquele que você comentou, né? O livro O País das Pessoas de Pernas para o Ar, né? Como classificar aquele objeto, né? A gente não sim. Eu vou, então, aqui, eu exibi aqui para vocês muitas pessoas fazendo elogios e agradecendo, e vou colocar um comentário aqui da Suzana Campos Lages. Olha, Alice, como uma senhora crescida, fiquei intrigada com essa ideia e pensando aqui qual seria o papel da melancolia na infância em geral e na vida de Alice.
Um parênteses, né? Porque Susana Lages, enfim, colega aí da UF, é uma estudiosa da melancolia, né? A partir da obra do Walter Benjamin. Então, essa pergunta aí está bem posta, né? Nesse campo de estudos que ela desenvolve. Eu creio que já conheci pessoalmente a Susana Lages, não é? Por isso sei quem é. Não, o papel da melancolia, olha, na minha vida é bastante forte de vez em quando, não é? Por isso, a partir de uma certa idade, isso é fatal, não é? E na adolescência também, não é? Mas dentro daquela coisa do Freud, não é? A contraposição entre luto e melancolia, naquele último parágrafo do primeiro livro, a mim o que me impressiona de facto é aquele volume de melancolia como uma forma de não apresentar o interdito que está por baixo daquilo tudo que é a morte. A morte é uma espécie de recusa da morte. E no fundo talvez seja isso, não é? A questão da infância ou da literatura infantil, fazer com que nós afastemos um pouco mais ou durante mais algum tempo esse fantasma da morte, qualquer coisa assim. E naquele último parágrafo isso parece-me manifesto. É o grande interdito ali, seria a morte. Quer dizer, a irmã mais velha imagina a Alice a envelhecer, etc., mas dentro dela existe sempre aquela chama da infância, aquela coisa que permite, eu diria, não é evitar a morte, permite é afastar o fantasma da morte. E nesse último parágrafo realmente isso acontece. Mas no Carroll há sempre momentos assim. A gente lê uma frase e fica varado com aquela frase e fica a pensar naquilo muito tempo, lê um outro parágrafo e lê um diálogo e, meu Deus, mas este homem está a ir onde? A sítios assim muito, muito longínquos, muito remotos, que nos fazem pensar sobre mil e uma coisas. É um livro, de facto, infindável, eu diria, não é? Os livros do Carroll são infindáveis, são inesgotáveis, verdadeiramente. Não é? E se nós os quisermos ler de uma outra ótica, há bocado estávamos a falar, acho que até antes de começarmos aqui entre nós, em pequeno comitê, sobre teses que se tenha feito, por exemplo, no programa em Materialidades da Literatura, se quisermos ler, por exemplo, os livros enquanto livros, não é? Na sua relação entre texto e ilustração, também são livros que têm lições inesgotáveis. A escolha dos ilustradores por Carroll, a recusa da cor, por exemplo. A recusa da cor. As ilustrações de Tenniel não têm cor, não é? Mas lá nos anos 90, o Carroll faz uma coisa estranhíssima, um desastre tremendo que ele faz na sua própria obra. Ele publica uma versão para crianças, chama-se The Nursery Alice. E colore, né? Com versões coloridas. E aí, exatamente, as ilustrações são coloridas. Sobre isso há um texto extraordinário, realmente, de Walter Benjamin, a Susana, que está a ouvir, deve se lembrar, que é um texto que foi publicado há uma série de anos no Brasil, num voluminho precioso, acho que é a editora 34, em que reuniram os ensaios de Benjamin sobre a infância, o brinquedo, o jogo, sobretudo coisas da juventude, se eu não estou em erro, algumas da Rua de Mão Única, mas depois há alguns pequenos ensaios sobre livros ilustrados, etc, etc. E há um ensaio dele em que ele estipula, digamos, a diferença para a criança entre o livro colorido e o livro a preto e branco. E a diferença que ele faz é realmente extraordinária, não é? Porque ele diz que perante o livro colorido a criança, digamos, fica imersa no seu próprio mundo, não é? Fica quase que encerrada em si mesma. Enquanto que o desenho, a ilustração a preto e branco faz com que a criança saia de si mesma para o desenho e que faça coisas como, por exemplo, colorir, rabiscar, etc, etc. Uma coisa muito fascinante desse ponto de vista, da historicidade dos livros infantis, que não sei se terá acontecido também no Brasil, mas provavelmente também. Aqui em Portugal, por exemplo, até aos anos 60, eu estou a pensar em livros, por exemplo, de Alves Redol, um escritor neorrealista, não é? Literatura comprometida, mas também produziu literatura infantil dentro de uma certa pedagogia comunista. Aqui eu diria mesmo comunista, não é? A pequena sementinha, criar uma seara
para o futuro, etc. E esses livros eram editados. Hoje nós diríamos que eram pobres. Eu não acho nada que fossem graficamente pobres. Eram livros em, digamos, capa mole, com ilustrações a preto e branco. E pedia-se explicitamente à criança para intervir sobre o livro, para pintar, etc. O problema hoje dos livros atuais da literatura infantil é que eu acho que eles inibem as crianças de intervir sobre eles. Não é? São livros de capa dura, muito bonitos, muito bem produzidos, etc. Mas eu pergunto-me às vezes se aquilo é mesmo para a criança intervir, pintar, riscar, rasgar, se os pais aceitam isso facilmente. E eu já tive uma estudante que fez uma tese de mestrado muito interessante, a Ana Natasha, sobre 2 livros de literatura infantil angolana. Um de Manuel Rui, agora não me lembro do nome, não me lembro do título nenhum. Um de Manuel Rui, produzido logo depois da independência, por um coletivo, por os coletivos dos pioneiros do MPLA, portanto, pelo Partido Revolucionário, e pelas associações de jovens do partido. E, portanto, é um livro muito, diríamos, pobre do ponto de vista gráfico e material, um papel muito pobre, etc. E as ilustrações são de pioneiros, são de crianças angolanas, não é? E depois ela comparava com um livro recente de Don Jacques, um livro até feito em Portugal, em computador, ilustração, portanto, podem imaginar o livro, se calhar, agora não me lembro do título. E eu tive de fazer uma pedagogia muito longa junto da Natasha para a convencer de que era errado ver o primeiro livro como um caso de tipografia pobre e o segundo como um caso de tipografia rica. Isto é errado. Nós temos de, em primeiro lugar, historicizar estes fenómenos e depois temos de ver qual é o livro que produz o efeito mais poderoso junto do seu leitor, do leitor a que ele se dedica. Se é o livro de Manuel Rui, se é o livro de Don Jacques, 40 anos depois. Eu estou convencido que é o livro de Manuel Rui, por exemplo. Feito logo naquele contexto da recente independência de Angola, com materiais escassos e limitados, mas todas as funções daquele livro, eu diria, são conseguidas. Eu não sei se as funções dos livros infantis hoje, não é? E o livro infantil tornou-se algo de muito importante no mercado do livro, também por todos estes fenómenos que estamos aqui a falar, desempenham todas essas funções. Tenho algumas dúvidas, não é? Isso tem a ver com a interação com o seu leitor, com a criança. Não é? Esses livros de Alves Redol dos anos 60, eu acho formidáveis. Diríamos que são modestos, mas são perfeitos. São perfeitos na forma como se dirigem ao seu leitor. E nós fizemos, então, aqui, sobretudo nas materialidades da literatura, mas não apenas, teses em que se tenta também discutir não apenas o texto, mas também, e às vezes, sobretudo, a questão do livro infantil, que é uma questão fascinante, que eu acho que merece, até porque, para usar a linguagem de hoje, já que você falava da linguagem crítica e teórica que eu usei, nós diríamos que o livro infantil é um dispositivo tipicamente multimídia ou intermídia, não é? Intermídia, na medida em que mobiliza muitos desses meios e pede uma reação bastante performática da parte do seu leitor, não é? Sobretudo se pedir que o leitor haja sobre ele. E isso é todo um campo de estudo que eu acho que abre muitas áreas nesta matéria e nesta área. Sem dúvida. Eu vou aqui exibir mais uma pergunta, uma última pergunta, Osvaldo. Professor Osvaldo, o que você diria sobre a materialidade do livro Alice no Jardim de Infância, que Carol escreveu 18 anos mais tarde, voltado para pré-leitores, crianças de 0 a 5 anos? A Larissa também é outra do nosso programa de doutorado de Artes e Design, que fez uma belíssima tese de doutorado sobre várias edições de Alice, enfim, nessa interação entre o design, a ilustração, e é uma tese que vale muito a pena conhecer. Vou procurar. É uma tese performática, ela também online, é propositiva, né? A Larissa buscou artistas e os encorajou, né, a ainda criar, né? Continuar criando sobre a Alice. É muito interessante o trabalho. Sim. É um caso curioso, não é? Porque eu pergunto-me sempre, eu lembro que há uns anos
estive numa sessão, já há alguns anos, numa sessão no Porto, em que estava Gonçalo M. Tavares, e falámos sobre esta questão de ilustrações de livros. Estava lá uma exposição de uma ilustradora que fazia uma ilustração da Alice, uma ilustradora portuguesa. E é um caso curioso. Agora fiquei com curiosidade de ler a tese da Larissa, vou procurar. É um caso curioso porque eu acho que o peso das ilustrações de Tenniel para a Alice original é tão grande que eu não sei como é que será a atitude de um ilustrador quando vai ilustrar a Alice, né? Porque na cabeça de qualquer leitor estão as ilustrações do Tenniel, não é? E isto é capaz de ser um bocado castrador, acho. Não é? Eu não tenho uma relação fácil com outras ilustrações da Alice, não é? Eu já constatei isso, porque eu vejo ilustrações que parecem muito bonitas, e até algumas, quando estão em exposição, eu digo, eu gostava de ter este desenho em minha casa, uma coisa assim. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer, gostava de ter esta edição da Alice, no sentido em que ela acrescenta alguma coisa. Isto é muito injusto para os ilustradores, mas eu sinto muito limitada à partida pela força, aquele composto, não é, das ilustrações do Tenniel, que num certo sentido são, nós diríamos, isso é uma questão muito interessante para tudo isto, que nós diríamos que não são muito adequadas, porque o Tenniel era um ilustrador satírico, ele fazia sátira política, e as ilustrações são bastante duras, muitas vezes, tem um lado cruel, tem aquele traço cruel da sátira política. E isso também ajuda-nos a perceber o que é a infância pensada pelo Carroll. Não é uma coisa edulcorada, não é uma coisa necessariamente encantadora. Talvez por isso ele gostou do trabalho do Tenniel. Não é? E isso faz com que, quando eu vejo... E eu tenho várias outras edições, devo dizer, não é? Mas como é que eu hei de dizer? Não há uma forma... Não tenho uma forma fácil nem agradável de dizer isto. Eu diria que se eu fosse ilustrador, eu não faria uma ilustração da Alice. Não tentaria. Isto é injusto, não é? É injusto, mas a força daquele composto inicial é tão grande que eu... Quer dizer, pronto, eu gosto de ver exposições, mas para mim é o texto de Carroll e as ilustrações do Tenniel. E quando vejo coisas muito bonitas sobre a Alice, e isso acontece muitas vezes, eu digo-me sempre para mim, não devia ser tão bonito. Ou qualquer coisa assim. Não é? Ou se é tão bonito, não é tão carrolliano, ou qualquer coisa assim, não é? Agora, em relação à pergunta da Larissa, esse livro, Alice no Jardim da Infância, num certo sentido, é um grande tiro no pé, não é? Eu gostava de ver o que é que a Larissa escreveu sobre isso. O livro é muito bonito, mas o livro alimenta, eu não sei se, parece-me voluntariamente, eu diria que voluntariamente, aquela ideia de que há um leitor infantil que é um leitor relativamente destituído, não é? E isso não é uma ideia carrolliana, não é aquilo que nós tiramos da Alice. O que é que o levou a fazer isso? Podem ter sido considerações materiais, simplesmente. O Carroll dava importância a isso. Basta ler a correspondência, não é? Dava importância, ele tinha muita consciência de como transformar a sua obra em objeto e produto no mercado. Isso é muito claro, não é? Pode ter acontecido isso. Agora, na medida em que ele faz uma simplificação muito drástica da Alice, para crianças de 0 a 5 anos, isso alimenta toda essa leitura de uma literatura infantil. Agora podíamos citar uma autora, eu estava para citar, mas ficava longo demais, aquela autora israelita, não é? Israelense, Zohar Shavit, num livro de referência sobre literatura infantil, em que ela cria aquela distinção entre textos ambivalentes e não ambivalentes, não é? Eu diria que a Nursery Alice, Alice no Jardim da Infância, fica um texto não ambivalente. Não ambivalente. Enquanto que a grande força da Alice, que faz com que seja um texto dos 7 aos 77 anos, diria, é o facto de ser um texto profundamente ambivalente, digamos assim, não é?
E há ali um momento em que o Carroll decide, bom, eu vou fazer disto um texto sem dúvidas para crianças até aquela idade muito baixa. Agora é curioso, né, Oswaldo, porque no prefácio desse livro da Alice no Jardim de Infância, o Carroll diz que ele não pretende, com esse livro, ser lido, né? Ele quer ser babado, amarfanhado, manuseado, dobrado, rasgado. Então ele entra um pouco nesse jogo jocoso, sim. Né, com uma certa performance também dos bebês, né? Esses textos dele... Então, o prefácio acaba sendo melhor e mais interessante do que, de fato, a adaptação, enfim, né, que acho que tem razão. Um pouco e limita o texto. Acho que tem razão. E também uma coisa muito interessante que é certos textos que ele acrescenta posteriormente às edições da Alice também são muito interessantes. Acho que são uns 3, um por década, digamos assim, e todos eles são bem interessantes para nós tentarmos pensar no que é que era a infância para o Carroll, que são textos em que ele se dirige nitidamente à criança que há em cada um de vocês e tal, e são realmente bem interessantes. Nesse caso, eu dou-lhe toda a razão. Esse texto inicial é muito interessante. O livro em si é muito bonito, mas parece-me um tiro no pé em relação àquilo que ele faz, até porque isso é um livro tardio e na fase tardia ele também faz o Sylvie and Bruno, que é um livro interessantíssimo. Porque é, de novo, toda essa complexidade, toda essa ambivalência. Nós falamos sempre da Alice, mas a verdade a obra dele é mais vasta, não é? A Caça ao Snark é um texto genial. É um texto para grandes tradutores. Em Portugal, uma tradução extraordinária de Manuel Rezende, da Caça ao Snark. Não sei quem é que traduziu no Brasil, não faço ideia. Não sei se o Show, ele aqui não traduziu a Caça ao Snark, diz que não, que eram demasiados desafios ao mesmo tempo para fazer esta edição, o que é muito compreensível. Mas isso também é um texto extraordinário. E o Sylvie and Bruno também acho que é um grande livro. Merece muito ser lido. Muito bom. Muito bom. Oswaldo, olha, a gente já está aqui indo para 2 horas. Infelizmente, Correu rápido. Correu rápido. Poderíamos aqui passar muito mais tempo conversando. Eu vou colocar aqui uma última pergunta da Suzana, bem rápida. Ela pergunta, na verdade, Oswaldo, olha, gostaria de saber se o professor Oswaldo já tem algum texto publicado sobre o tema da palestra. Podem indicar aqui, se for o caso? A resposta é fácil, não tenho. A gente vai convidar o professor a publicar esse texto junto com os demais textos do colóquio, que ainda vão circular aqui no volume futuro. Então, guarda esse texto aí, Oswaldo, para a gente, que a gente espera poder reunir, né, todo o material que surgir do colóquio, e a gente dá uma forma a isso. Então, e aproveito então para desejar um excelente colóquio e agradecer o convite. Foi um gosto, não é? E eu estive recentemente no Rio de Janeiro, uma grande distinção na UERJ. Conheci mais uma série de pessoas, que alguns eu conhecia só de ler e tive o gosto de os conhecer pessoalmente, e há sempre pessoas muito simpáticas que me convidam para ir aqui e ali, sobretudo na UF, a Ida, não é? Que é uma parceira até de paixões literárias, neste caso Carlos de Oliveira, e que desempenha um papel de mediador imprescindível para mim, até porque sempre que vai ao Brasil traz-me livros. Então, essa visita a PUC-Rio vai ficar para uma próxima, em breve, assim a gente espera. Mas agradeço muito o convite para esta abertura e desejo um excelente colóquio. Muito obrigada. Oswaldo, a gente agradece mais uma vez muitíssimo. Agradecemos também a todos os participantes pelos comentários, perguntas, muita gente aqui participando. Eu fiquei tentando projetar aqui todos os comentários, não sei se me escapou algum, peço perdão aqui se me escapou algum. E queria também convidar vocês, né, a gente queria convidar a todos para a próxima mesa virtual, que vai ser com a professora Patrícia Lavelli, no dia 10, aqui também pelo canal da UF, né, do PPG de Estudos de Literatura, e com mediação do Francisco Camelo, que também está na nossa comissão organizadora.
e serão todos muito bem-vindos. Teremos também a Patrícia Lino no dia 20 de maio, mas aí será depois, né, do evento presencial. E aí, também, um último recado rápido, foi deixado também em alguns pontos do chat, o Linktree, com todas as informações sobre a programação completa do colóquio. Tá bem? Então, Rosana, obrigada por vir aqui, por estar junto com a gente. E, mais uma vez, professor Oswaldo, muito obrigada. Muito obrigada, Oswaldo. Obrigado. Até breve, gente. Deus. Boa tarde.